Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é Elizabeth. Bom, hoje a gente vai ler novamente aqui o livro, Salmo 91, O Escudo de Proteção de Deus, da autora Peggy Joyce Ruth, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, hoje o capítulo 3, tá bom? Então aqui o capítulo 3, ele fala, o título dele, chama Dupla Libertação, o título. Aí ele começa aqui com um versículo que ele vai discorrer sobre, Ele fala assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, tá? Então é Salmo 91, versículo 3. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos aqui do Salmo 91, só pra gente recapitular. Que ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tá? Então esse último versículo que é o que a gente vai estudar hoje, Salmo 91, capítulo 91, versículo 3. Então só antes de entrar aqui no texto dela, eu só quero fazer uma explicação aqui mais ou menos, que tem uns termos que particularmente para mim não são tão comuns de se usar, E um deles é esse, o laço do passarinheiro, E aí o que significa isso, Talvez você tenha aí alguma definição na sua mente, do que é, mas só para ficar bem claro, assim, bem objetivo, para a gente ler o que ela vai falar e a gente entender qual é a proporção desse versículo, Então aqui o laço do passarinheiro é uma armadilha de morte lenta, Então o laço do passarinheiro é isso, Uma armadilha para uma morte lenta, normalmente lenta, Aí depois ele fala aqui no versículo, e da peste perniciosa. Ele poderia ter falado só da peste, Porque a peste em si já é algo ruim. Mas ele quis ainda dar uma intensidade nisso, Que não é só uma peste qualquer, é uma peste perniciosa. Então o que significa perniciosa, Então que é perigoso, que há perigo. Uma prática perniciosa, que prejudica, que é nocivo, prejudicial. Eu peguei uns sinônimos aqui só para ter uma noção assim da intensidade do negócio, Então um sinônimo seria danoso, fatal, grave, maligno, peçonhento e tóxico, tá? Então é algo bem ruim, Nesse versículo aqui, o que ele está propondo aqui, que o Salmo é de Davi, O que Davi propôs aqui, Então, quando ela coloca esse título nesse capítulo, dupla libertação, Então tá falando assim que Deus nos livra de duas coisas extremamente sérias e perigosas para a nossa vida, Então vamos ler aqui o que ela colocou nesse capítulo. Ele fala assim: você já assistiu a um programa sobre a natureza em que um caçador viaja para dentro das montanhas de regiões de clima frio? Ele prepara grandes armadilhas de ferro, cobre-as com galhos e depois espera até que algum animal inocente entre. Aquelas ciladas não estavam ali por acaso. O caçador tomou bastante cuidado de colocá-las em lugares estratégicos. Em épocas de guerra, um campo minado é preparado da mesma maneira. As minas são postas metodicamente em localizações bem calculadas, Então, nesse trecho aqui, ela está dando uma explicação falando de uma coisa importante, que no caso aqui do caçador, quando ele vai, para um local que ele quer pegar algum animal, alguma coisa assim, que ele faz essa armadilha, não é uma coisa assim aleatória. Ele faz a armadilha de um jeito calculado, certamente calculado ali. E da mesma forma, em situações de guerra, quando um ou outro ali coloca as minas num campo, ele sabe exatamente onde ele vai colocar, Também, da mesma forma, não é aleatório. Então, o que a gente pode absorver desse trecho específico? Que o nosso inimigo, que é o inimigo das nossas almas, que é o Ra-Satã, Satanás, enfim, diabo, quando ele faz alguma coisa, para nos destruir ou para, fazer com que a nossa fé seja minada, ele faz aquilo muito bem calculado. Ele vai colocar uma armadilha num local muito específico, que ele sabe que aquele local ali é frágil para nós. E aquele local ali é onde ele vai nos pegar, Então, vamos continuar aqui. Depois, ela continua assim: esses são os exemplos do que o inimigo faz conosco.
É por isso que é chamado de passarinheiro. Os ardis preparados para nós não estão ali por acidente. É como se o seu nome estivesse escrito neles. Eles foram criados, colocados e preparados para cada um de nós. Mas como um animal preso a uma armadilha, é um processo lento e dolorido. Você não morre instantaneamente, mas é enlaçado até que o passarinheiro volte para destruí-lo, tá? Eu peguei uma palavra aqui também, que é ardil, né? Que ela fala assim, os ardis preparados para nós não estão ali por acidente. Os ardis também é uma palavra que não está muito no nosso vocabulário, pelo menos não no meu. Então, ardil significa ato de comportamento sagaz, em que há astúcia, armadilha, emboscada, cilada, né? O ardil é uma estratagema que tem o propósito de enganar ou de iludir, né? E aí o que é estratagema, né? Uma coisa vai puxando a outra. No caso do militar, né, é uma especialidade militar que se baseia em planejar ações de guerra. Qualquer ação é ardilosa, uma armadilha, né? Então aqui a gente vê que o ardil, né, ele é uma estratégia, né, para te enganar, para te iludir, para te pegar, né, para te pegar assim no susto, né? Tipo, você não tá esperando, de repente você cai naquela armadilha, tá? Então é uma ação muito bem calculada, tá? Então, que tá falando, né, desses ardis, né, dessas coisas que são preparadas pelo inimigo nas nossas vidas, né? Aí depois ela continua aqui, jamais irei esquecer-me de uma experiência que ocorreu com uma amiga minha, cujo marido estava com os militares no exterior. Após largar o emprego no meio de diversas possibilidades de carreira e de tomar várias decisões que custaram caro, o jovem finalmente alistou-se no exército, sem consultar ninguém e nem a esposa. Foi difícil para essa jovem esposa que havia fielmente passado por incontáveis e abruptas mudanças em seu modo de vida. De qualquer forma, ela apoiou muito e sempre defendeu o comportamento do marido. Infelizmente, sua baixa autoestima e conduta imatura o deixaram vulnerável às armadilhas do inimigo. Ele estava tão acostumado a dar vazão à carne que, quando o adversário colocou uma moça linda e disposta na sua frente, ele temporariamente esqueceu sua jovem e fiel esposa, a qual estava em casa, apoiando em todas as decisões. Essa foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Não é repetitivo dizer pessoas feridas machucam outras pessoas. Esse casal entrou em uma queda livre. Os anos de dor e sacrifício deixaram a esposa sem esperança e o casamento nunca pôde ser restaurado, porque o casal desconhecia os esquemas do adversário. A cilada armada tão cuidadosamente cumpriu exatamente o objetivo para o qual foi criada. A isca foi preparada no momento certo em que o esposo estava mais vulnerável a cair. O maligno sabe exatamente o que nos irá fisgar e que pensamento colocar em nossa mente para nos levar até o laço. É por isso que Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10c e 11a, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Tá? Vou ler novamente, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, né? Então, assim, a autora ela começa falando, explicando o que é, né, a estratégia do inimigo, que ele tem uma estratégia para nos pegar, e aí ela conta essa história, né? Então a gente pode ver nessa história, né, dessa jovem aqui casada, que existia um ponto fraco ali no casamento deles, e ali foi onde a armadilha do inimigo foi fácil de ser, né, no caso deles caírem nessa armadilha, né? E aí aqui Paulo, né, no Novo Testamento, aqui em 2 Coríntios, ele fala para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então a gente não pode ignorar que nós temos um adversário que quer nos destruir, quer destruir a nossa família, né? A palavra fala, né, que o Satanás, né, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a principal função dele, né? E ele pode fazer isso, né, de diversas formas, né? Aqui no livro ele fala muito da questão militar, mas tem as questões espirituais, as questões dos nossos relacionamentos no dia a dia, aqui no caso é um casal, né? Então isso pode ser aplicado em várias situações, né? Aí o outro texto que a autora coloca aqui, que também é do apóstolo Paulo também. Ele fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5, né? Então, assim, ele fala aqui, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, né? Então, em Efésios, né, vai falar da armadura, né? Da armadura que nós temos, né? E é interessante ver que a arma, né, que ataca, que vai para cima, é justamente a palavra, né? É as escrituras. Então, a gente precisa ler as escrituras. Nós precisamos estudar as escrituras, gravar as escrituras, orar e meditar nela, porque o inimigo vem lançando sempre coisas na nossa mente. Ele fala aqui de conselhos, né? Ele fala aqui, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Então, assim, muitas vezes vem, né, pensamentos, vem palavras querendo nos motivar contra o conhecimento daquilo que é a palavra de Deus, né? Deus fala que nós somos vitoriosos. E aí, muitas vezes, a gente vem se sentindo derrotado e vem se deixando, né, levar por palavras que não são aquilo que Deus tem para nós, não é aquilo que Deus preparou para nós, né? Aí fala aqui, levando cativo todo o entendimento, né? Então leva cativo a nossa mente, o nosso entendimento, à obediência de Cristo, né? A obedecer, né? E a crer e a confiar que Ele cuida de nós, né? Que Ele vai cuidar de nós em todo o tempo. Enfim, aí ela continua aqui, Deus não apenas nos livra do laço do passarinheiro, aí entre parênteses aqui, Satanás, né? Então, Deus não apenas nos livra de Satanás, mas de acordo com a última parte do versículo 3 do Salmo 91, ele também nos livra da peste perniciosa. Sempre pensei que peste fosse algo que atacasse as plantações, insetos, gafanhotos, aranhas, camundongos, míldio e podridão radicular. No entanto, depois de estudar esse vocábulo, descobri que a peste ataca pessoas e não plantações, pois é qualquer doença letal. Uma peste é qualquer doença mortal ou letal, uma epidemia que atinge uma multidão de pessoas. Né? Estamos passando por isso atualmente? Vocês percebem aí alguma coisa semelhante com os nossos dias, né? Trata-se de uma enfermidade que se aloja no corpo de alguém com a intenção de destruir. No entanto, Deus afirma que nos livrará desse mal, o qual vem para nos matar, né? Há todo tipo de inimigo, tentações, males espirituais e físicos, médicos que estudam germes e ataques bacterianos ao corpo, descrevem cenas de batalha celular comparáveis aos conflitos militares. Surpreendentemente, cada um desses adversários trabalha de maneira similar e estratégica. Inicialmente, eu estava em um dilema, perguntando-me se Deus disse peste de modo literal. Demorou um pouco para eu perceber que o lado espiritual dos ataques dos inimigos e os trabalhos internos de guerra contra a doença no corpo são conceitos paralelos. Apenas o homem tenta escolher esse entre livramento espiritual e físico. As escrituras englobam os dois. Perceba como Jesus demonstra que seu poder opera em todos os níveis com um cumprimento bem literal e físico em Mateus 8, 16 e 17. O mal físico e o espiritual parecem a mesma coisa quando servidos em uma bandeja. As Escrituras lidam com ambos por meio de versículos claros, os quais prometem literalmente cura física e libertação. Né? Então, aqui falando da questão da peste, né? E a gente vê que tem situações que são físicas, né? No caso da peste, que é o físico, mas tem situações que elas são espirituais, né? E elas devem ser combatidas da mesma forma. Né? E aí até a autora está falando aqui, né, que a questão, né, do estudo das bactérias e tal, né, que a forma como, que ele fala assim, há todo tipo de inimigo, tentações, males espirituais e físicos. Médicos que estudam germes e ataques bacterianos ao corpo descrevem cenas de batalha celular comparáveis aos conflitos militares. Então a gente vê que é uma batalha em vários níveis, né?
Aí ele continua aqui: Deus é muito bom em confirmar sua palavra quando alguém o busca com o coração aberto. Logo após receber o sonho sobre o Salmo 91, tentar digerir todas essas promessas de proteção e compreender o fato de que o Altíssimo é o único que sempre manda o bem e não o mal. Satanás estava do outro lado, procurando desencorajar a minha fé a cada passo. Como eu era muito nova em minha convicção e tentava muito mantê-la no meio de um mundo que não crê na bondade sobrenatural do Senhor, fiquei arrasada quando um pensamento me veio à mente em uma manhã, enquanto eu me vestia para ir à igreja. Se Deus quer que sejamos saudáveis, por que Ele criou germes? Esse único pensamento estava conseguindo desmantelar completamente a minha fé na recém-encontrada verdade de que o Pai providenciou cura na redenção. Na verdade, fiquei tão mal que nem pensei que poderia motivar-me a ir à congregação aquela manhã. Lembro-me de que fui ao meu quarto e caí sobre o meu rosto diante de Deus, perguntando a Ele como esses dois fatos poderiam ser conciliáveis. Tão claro como um sino, o Altíssimo falou em meu espírito: confie em mim, levante-se e vá. Eu darei a você a resposta. Levantei-me com emoções confusas. Eu tinha ouvido Deus falar-me claramente, mas não conseguia ver de que maneira ele poderia satisfatoriamente. Mas não conseguia ver de que maneira ele responderia satisfatoriamente à pergunta que consumia minha mente. Porque o Todo-Poderoso criaria germes, os quais nos deixam doentes, se ele deseja que andemos com saúde. Fui à igreja naquela manhã sob uma nuvem pesada, e eu não poderia dizer sobre o que o pastor pregou. Mas em algum ponto, no meio do sermão, ele fez uma declaração ao acaso. Deus fez tudo bom. Vejam os germes, por exemplo. Eles não são nada mais do que plantas e animais microscópicos, que o inimigo perverteu e usa para espalhar doenças. Então ele simplesmente parou e com um olhar estranho disse: não faço ideia de onde veio esse pensamento. Não estava em minhas anotações. E continuou a pregação. Devo admitir que quase atrapalhei todo o culto porque não conseguia parar de pular no banco da igreja. A grandiosidade do Altíssimo foi mais do que eu poderia suportar sem deixar que explodisse em mim. O Senhor não poderia ter feito outra coisa que fortalecesse minha fé na cura senão aquele acontecimento naquela manhã. Você sente algumas vezes que há oposição cercando-o por todos os lados? O versículo 3 do Salmo 91 dirige-se aos intentos dos inimigos para atingir o lado físico e o espiritual. Um dos membros da nossa família foi a certo país como missionário e fez o seguinte comentário: esse é um país onde há várias maneiras de morrer. Tanto as condições precárias de saúde quanto a hostilidade proviam muitos perigos. Assim como um soldado, há inimigos que atacam sua mente, os seus pensamentos. Alguns investem contra o seu corpo internamente como os germes e outros o fazem com armas, pessoas. Atente para o versículo 3, pois ele garante livramento de todas as variedades de mal. Considere comigo mais uma área de proteção física do perigo que não exploramos ainda em nosso estudo. Muitas vezes na guerra existem armadilhas as quais podem brincar com a mente humana e acarretar tragédias em que as pessoas inocentes são mortas. Creio que as Escrituras referem-se a isso também. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele deu a seguinte instrução: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. É uma orientação interessante, ser prudentes como as serpentes para não sofrer danos, mas inofensivos como as pombas, a fim de não causar males. Todo ano, no festival de cascavéis do Texas, os homens muitas vezes desmontavam cascavéis com suas facas para a plateia admirada. Eles abriam a boca da cobra para revelar as presas do réptil e espremiam seu veneno. Então abriam a grossa e escamosa pele, cobrindo a ágil e musculosa estrutura. Após ver o funcionamento interno, fica óbvio que a cobra foi equipada para causar dano. Não ocorre o mesmo com a pomba. Quando um caçador limpa uma pomba, primeiro ele tira as penas. Ela não possui escamas grossas nem garras perigosas, tampouco veneno. Não há algo na pomba que cause dano. Nessa analogia, somos aconselhados como ovelhas
No meio de lobos, a sermos prudentes como as serpentes, mas inocentes como as pombas. Isso abrange o mal em duas direções. Temos de nos apropriar dessa promessa contida nessa passagem da Bíblia, para que Deus nos proteja de sermos atingidos e de atingir pessoas inocentes. Ore defensivamente, por exemplo, para que o Pai o livre de algum dia de atropelar uma criança de bicicleta, de estar envolvido em um acidente que mate outras pessoas ou de criar uma situação a qual faça com que alguém se afaste da fé. Muitas pessoas ficaram traumatizadas por terem distraidamente machucado alguém que nunca tiveram a intenção de ferir. Entre os militares, a consciência de um soldado pode ser facilmente atingida por causar um mal não intencional. Atirar em um colega, um médico que comete um erro em um paciente, um plano que dá errado ou um civil atingido por uma bala perdida. Essas situações podem ser traumatizantes, mas Deus tem a promessa preventiva no versículo 3, para que você se firme na proteção dos dois lados em que um dano pode destruir uma vida. Da mesma maneira, note o duplo aspecto desse livramento, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso cobre o livramento da tentação e do perigo. É parecido com a oração do Pai Nosso. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13a. Que bem nos faria se fôssemos preservados do perigo antes de sermos presos em um pecado que nos iria destruir? Por outro lado, de que adiantaria se ficássemos livres de um pecado e depois fôssemos destruídos por uma peste perniciosa? Esse versículo abrange as duas coisas. Graças a Deus por seu livramento de armadilhas e pestes. Tá bom? É esse o capítulo 3, gente. Não vou falar, porque eu acho que já falou tudo aqui. Acredito que a gente pode orar. Hoje nós estamos vivendo, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje, que é dia 8 de março. E a gente tem acompanhado desde o começo do ano a questão da China, né? Que está vivendo um momento bem complicado. E, né, o nosso país em si vive momentos bem complicados, né? Já chegou aqui, né, o tal do vírus lá. Mas, né, nós temos outras situações que têm matado pessoas, né? Outras, dengue, por exemplo, né? Várias questões que estão sempre permeando as nossas vidas, né? Como peste, né? Vamos dizer assim, né? E no caso do laço do passarinheiro, eu creio que nós, né, como pessoas, somos diversas vezes, né, pegos em armadilhas para destruir a nossa fé, destruir os nossos relacionamentos, né? E vamos orar por isso, né? Nesse momento, acredito que é importante. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, né? O Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim de todas as coisas. Nós cremos em Ti, depositamos em Ti a nossa confiança e colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas, as nossas famílias. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos a nossa nação, Deus. Pedimos, ó Pai, livra-nos da peste, livra-nos, ó Deus, de armadilhas e de ciladas que o inimigo tem plantado, Senhor, para destruir relacionamentos, para destruir vidas, Pai, para destruir, Deus, a fé das pessoas, para que elas parem de crer em Ti. Deus, nós repreendemos, em nome de Jesus, toda ação e toda armadilha de Satanás. Nos ensina, Deus, a ter olhos como os de águia, para vermos de longe as armadilhas, as astutas armadilhas e ciladas que o inimigo muitas vezes tem plantado para nos pegar, Pai. Nos ensina, ó Deus, a estarmos atentos, ó Pai. Tua palavra diz para que a gente vigie, para que a gente, né, permaneça vigilantes. Então nos ensina isso, Deus, todos os dias, Pai. Nos livra do mal, Senhor Deus, livra as nossas famílias, livra os nossos amigos, Deus. Livra, Senhor Deus, cada um de nós do mal, Senhor, do mal deste século. Em especial, Deus, eu quero orar, Deus, pela China e pelos países que têm sofrido com essa peste, que já chegou em alguns países, Pai. Nós pedimos, ó Deus, bloqueie essa praga, esse vírus,
Em nome de Jesus, Senhor Deus, restaura as vidas, restaura, Senhor Deus, as famílias, Deus, as pessoas que têm sofrido, né, com essa peste, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, alcança a China para Ti, Pai. Coloca, Deus, nas Tuas mãos essa nação, esse país, Pai. E peço a Deus a Tua misericórdia sobre esse lugar, Pai. Que nós sabemos, Deus, que tem sofrido, né, não só disso, mas com tantas outras questões, né. Ó Deus, pelo governo que eles têm ali naquele lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, são tantas as questões. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, né, a Tua palavra diz que Ele ora com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos o que dizer. E quando nós não sabemos o que pedir, Deus. Mas o Senhor sabe, Pai, aquilo que é melhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, tá? Então, se você chegou até aqui, curta ou descurta o vídeo para que eu saiba, né, o que vocês têm achado. Se inscrevam no canal e aos inscritos, né, muito obrigada por estarem acompanhando, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Até mais. Tchau, tchau.